E mudando agora um bocadinho para o Sporting, essa questão da identidade era uma das grandes preocupações que havia na pré-temporada e no início da época, porque é verdade que o Rui Borges já vem de janeiro do ano passado, mas também compreendemos que a primeira tentativa de colocar a sua impressão digital na equipa correu mal. Os próprios jogadores tiveram que lhe pedir para voltar ao sistema normal. Um bocadinho. E portanto havia uma grande... Obviamente sai Jóqueras, e portanto havia uma dúvida imensa de como é que... Todos sabíamos que o Sporting ia jogar no 4-2-3-1, como lhe queiram chamar, o 4-3-3, o que queiram chamar. Não sabíamos era como é que ia ser a dinâmica. E ficámos todos muito surpreendidos com a boa dinâmica que existe. Obviamente os talentos estão lá, os Potes, os Trincões, o Luís Soares, obviamente uma grande surpresa. E portanto a questão da identidade era uma dúvida que o Sporting tinha e que rapidamente foi desmistificada, e a identidade do Sporting é muito clara e tem uma forma de jogar até que eu considero bastante atrativa. Depois, temos um problema, e nós falamos muito disso no canto do Sporting, e eu até tenho uma opinião, e o Pedro Varela tem outra, que é, o Sporting tem uma enorme dificuldade em lidar com equipas que consigam ter bola. Muita. E que consigam anular o Sporting. Eu lembro-me, por exemplo, de um jogo contra o Estoril do Sporting, que foi, para mim, o primeiro mau momento do Sporting nesta temporada, onde o Estoril povoou muito aquela zona onde o Pote, o Trincão e o Luís Soares coabitam, e de repente o Sporting não tinha plano B, e o Sporting tem muitas dificuldades em ter plano B, e o plano B, que é muito importante nos clássicos, os dois contra o Porto, para já não só houve um contra o Benfica, mas os contra o Braga, onde o Braga, o Porto e o Benfica têm capacidade para ter a bola, ter a bola e anular, exatamente, anular os principais focos. Eu estive na Luz a ver o Benfica Sporting da primeira volta, e o Benfica anulou o Trincão. Eu lembro-me que foi pós-jogo, e nós falamos aqui que o Trincão estava numa forma absolutamente assustadora, pela positiva, e o Benfica consegue anular o Trincão no jogo da Luz de uma forma impecável. Depois não deu, mais uma vez, corpo ao resto da exibição. Sim, e depois o Sporting acaba por não ter, ou seja, depois tenta muitos passos longos, especialmente com o Inácio, que pode resultar, pode não resultar. Contra o Porto, por exemplo, nunca resulta, porque lá tens Benarek e Kivior, o que é que tu vais fazer com um passo longo? Vais oferecer a bola? Mas vale tirar para canto. Quer dizer, não, para canto, para a bandeirola de canto, era coisa assim, canto é gol do Porto. Exatamente. Que eu sei. Mas é curioso isso do Sporting, porque eu não sei se achas que essa fragilidade, chamemos assim, se já vem do tempo de Ruben Amorim ou não. Eu acho que apesar do tempo de Ruben Amorim também ter vários momentos. Eu acho que é engraçado, porque eu noto uma característica clara nos clássicos com Rui Borges, mesmo aqueles que o Sporting ganha. Se pensarmos, por exemplo, Taça de Portugal, todos sabemos como é que o Sporting ganha aquela Taça de Portugal. O Benfica tinha o jogo controlado e faz um penalti aos 98, lá o que é. O primeiro jogo de Rui Borges é uma vitória contra o Benfica, mas é um jogo muito específico. Mas eu encontro um padrão, o Sporting tem um ou outro bom momento e que tu até ficas ok. Por exemplo, falaste do jogo da primeira volta, o Sporting entra, ele até parecia que iam golear, e depois, a partir do momento em que a equipa, o adversário ajusta, o Sporting já não consegue, obviamente consegue jogar, mas já não consegue. Lembro-me, por exemplo, do jogo no Dragão. Acho que o Sporting, que tem uma obrigação de cair assim, entre aspas, mas tem uma obrigação de ganhar muito mais do que o Futebol Clube do Porto, ainda que o Porto, obviamente, tenha a obrigação de ganhar todos os jogos, tal como o Sporting, mas não senti no Sporting uma capacidade de o fazer. Com o Ruben Amorim, eu quase tenho que ir jogo a jogo. Ou seja, os clássicos do Ruben Amorim são jogos muito específicos. Aconteceram coisas específicas. Havia expulsões, muitas vezes. Jogos muito específicos. Com o Ruben Amorim eu encontro um padrão. E o Rui Borges encontra um padrão, que é essa dificuldade do plano B. E que depois, os Sportingistas têm uma coisa muito engraçada, porque há aqui há um fantasma no Sporting chamado Ruben Amorim. Ainda? Eu estou aqui a falar de Rui Borges, e eu fui muito atacado porque as pessoas acham que eu não gosto de Rui Borges. Eu gosto de Rui Borges, acho que o Rui Borges deve, pelo trabalho que fez, já deveria ter renovado. Mas eu estou aqui a falar de Rui Borges, estou a apontar críticas ao Rui Borges, e nos comentários vão falar do Ruben Amorim. Porquê? Porque há muito aquela ideia de que o Ruben Amorim abandonou o Sporting, que o Rui Borges segurou o barco e que nem sequer se devia falar de Ruben Amorim. O que acaba por ser a tal criação do fantasma. E por isso é que a questão do Rui Borges, depois, eu estou aqui a dizer que o Sporting tem dificuldades nos jogos grandes, e as pessoas vão dizer, mas ganhámos ao Paris Saint-Germain. E é verdade, ganhámos ao Paris Saint-Germain, ganhámos ao Marselha, já tivemos grandes vitórias com o Rui Borges, só que são jogos onde o Sporting muda totalmente a sua forma de jogar. Por exemplo, o jogo contra o Paris Saint-Germain, que é talvez a maior vitória da história do Sporting a nível de Liga dos Campeões, porque é contra o campeão europeu.
É um jogo onde o Sporting faz das tripas coração lá atrás. E ganham 1 em 10 na forma como foi o jogo. Sim, não é? ganham 1 em 10, mas é um jogo onde o Sporting sim. não tem o controle do jogo. Obviamente isso é de Paris Saint-Germain. Certo. Em 100% dos jogos o Paris Saint-Germain vai dominar os jogos, independentemente do adversário. O Sporting faz uma exibição das mais competentes que eu me lembro da história do Sporting e ganha o jogo. Agora, eu não posso pegar neste exemplo do Paris Saint-Germain e dizer, estão a ver, nós também ganhamos a grandes. Não, porque é um jogo totalmente diferente, onde nós somos, percebo. entre aspas, o pequeno. Certo, sim. Contra o Benfica, contra o Porto, o Sporting não é o pequeno. O Sporting está em pé de igualdade. Portanto, o Sporting tem que ter a capacidade de... Ok, o Futebol Clube do Porto tem uma capacidade física aqui nesta zona do meio campo, onde o Pote e o Trincão não vão conseguir, pelo menos com a regularidade que conseguem, encontrar espaço. Ok, eu tenho que ter um plano B. Qual é a E alternativa, este não é? é o problema, na minha opinião, de Rui Borges.